Olá a todos, o meu nome é Juliane de Moraes Batista, eu sou profissional de Educação Física, formada em licenciatura e bacharelado pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano, especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp e mestre em Psicogenetologia pela Faculdade Educati. Neste momento, irei ministrar um curso sobre um assunto muito atual e importante: a sarcopenia em pessoas idosas. Vamos ao curso? Rastreamento da sarcopenia em pessoas idosas. Aula 1. Introdução. Para iniciar o nosso curso, nada mais correto do que iniciar falando um pouquinho da questão do envelhecimento. Já é um consenso o crescimento da população idosa no Brasil e no mundo. Esse crescimento tem associado a queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida. No entanto, da mesma forma que isso é encarado como uma conquista, esse ganho de longevidade, esse ganho aí, esse aumento da expectativa de vida, da mesma forma é considerado um grande desafio para a atualidade, porque requer implantações de políticas públicas voltadas principalmente para a saúde, previdência social e tudo mais, a fim de que essa longevidade seja alcançada de fato de forma saudável e com qualidade de vida, e não que ela seja alcançada beirando aí as margens da incapacidade física ou associada a inúmeras patologias e comorbidades nessa população. Por que o envelhecimento traz consigo esse desafio de alcançar a longevidade de maneira saudável? Porque ocorrem processos naturais, fisiológicos com o envelhecimento, como por exemplo a diminuição de massa muscular, a redução de massa óssea, o aumento da gordura corporal, a diminuição de água intracelular, o aumento da rigidez da parede arterial, diminuição das sinapses, diminuição da elasticidade da parede torácica, aumento da rigidez da estrutura interna pulmonar e diminuição da atividade física. Todas essas alterações são consideradas normais do processo de envelhecimento. No entanto, a gente precisa estar muito atento porque algumas dessas alterações devem ser observadas cautelosamente e serem acompanhadas durante esse processo de envelhecimento, porque elas podem estar desenvolvendo fragilidades, complicações e até mesmo patologias. Uma das alterações mais significativas que ocorrem com o processo de envelhecimento é a perda de massa muscular e a perda de força muscular, ou seja, alterações tanto na quantidade quanto na qualidade da massa muscular que podem estar levando a patologias como, por exemplo, a sarcopenia. Pensando nessas alterações decorrentes do processo de envelhecimento e levando em consideração que algumas delas podem levar à incapacidade funcional, a seguir eu apresento para vocês um gráfico da capacidade funcional ao longo da vida. E o que é a capacidade funcional? A capacidade funcional é a habilidade de realizar atividades do dia a dia e como o indivíduo vive e se relaciona com o seu meio com condições independentes e autônomas. Ela pode ser afetada negativa ou positivamente por fatores sociais, econômicos, demográficos, fisiológicos e culturais. Observando esse gráfico, então, de capacidade funcional ao longo da vida, nós podemos observar que há um aumento dessa capacidade funcional, um aumento assim significativo, bem visualizado aí pela curva verde, pela linha verde no gráfico, durante a infância e a juventude. Aí, pessoal, na fase adulta, a gente já tem a busca para que se mantenham essas capacidades funcionais que foram desenvolvidas. Então, a gente percebe ali pela constância da linha, E a linha verde, ela diz respeito ao envelhecimento saudável. E a linha azul diz respeito ao envelhecimento patológico. E isso vai ficar mais claro e visível na fase da velhice. Porque ali a gente percebe que quando a pessoa tem um envelhecimento saudável,
Sempre há mesmo a queda dessa curva de capacidade funcional desenvolvida ao longo da vida, só que essa curva, quando o envelhecimento é saudável, ela não é acentuada. Já quando a gente fala de um envelhecimento patológico, observado na linha azul do gráfico, essa curva, essa queda na capacidade funcional, ela é bem mais acentuada, podendo atingir, então, o limiar de incapacidade funcional, tornando o indivíduo dependente, o que justamente nós não queremos que ocorra durante esse processo de envelhecimento. Agora vamos ao assunto principal deste curso, que é a sarcopenia. O termo sarcopenia foi adotado em 1989 por Rosenberg. Apesar da perda de massa muscular ser estudada há bastante tempo, foi apenas neste ano que houve essa nomenclatura. Sarcopenia vem do grego, onde sarx ou sarcós significa carne e penia significa escassez. E aí, somente em 2009 foi criado o Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas, tendo sua primeira publicação em 2010. O mesmo grupo, após 10 anos de sua constituição, atualizou e fez outra publicação em 2019. Em sua definição mais recente e atualizada, a sarcopenia ela é definida como uma patologia muscular esquelética progressiva e generalizada. A sarcopenia possui ainda 3 níveis de classificação. Nós temos a provável sarcopenia, que diz respeito à baixa força muscular. Nós temos a sarcopenia, que é a associação da baixa força muscular mais a baixa quantidade ou qualidade muscular. E por fim, nós temos a sarcopenia severa, que é a associação da baixa força muscular, baixa quantidade ou qualidade muscular, mais o baixo desempenho físico. A seguir, será apresentado um gráfico referente à força muscular ao longo da vida. Nesse gráfico, nós podemos observar que no período da infância e da juventude há um aumento significativo da força muscular nos indivíduos. Durante a fase adulta, o objetivo é manter esse pico de força, observado que já inicia ali próximo à velhice uma queda nessa força muscular, mas na maior parte do tempo, na fase adulta, a gente busca a manutenção dessa força que foi desenvolvida. Já na fase da velhice, nós temos uma queda nessa força muscular. Em todos os indivíduos isto vai ocorrer. No entanto, há uma variação de força que pode ocorrer nos indivíduos. Há indivíduos que vão perder menos força muscular e há indivíduos que vão perder mais força muscular. Então, a gente consegue ver que tem essa variação de força nos indivíduos. E quanto mais o indivíduo buscar, durante o período de velhice, minimizar essas perdas, mais qualidade de vida e capacidade funcional adequada ele vai obter. Então, o foco é sempre para que, durante o processo de velhice, haja uma minimização das perdas, de forma que o indivíduo não atinja nem o limiar de baixo desempenho físico e muito menos o limiar de incapacidade. Ok, agora que nós entendemos o que é sarcopenia, a gente vai precisar analisar uma outra questão. Qual é o impacto da sarcopenia no envelhecimento? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, associando aí a perda de força muscular, que também pode levar à incapacidade física. Mas é só essa questão que pode ser afetada com a sarcopenia? Quais são os danos que a sarcopenia pode causar, além da incapacidade física? A sarcopenia é considerada um problema de saúde pública, que traz implicações no âmbito físico, social, econômico e psicológico. No âmbito físico, como nós já vimos, pode causar a incapacidade física funcional, tornando o indivíduo dependente. Já com relação ao âmbito social, exatamente pela questão da incapacidade funcional e da incapacidade física, e por ele ser dependente,
Muitas vezes fica difícil essa convivência com outras pessoas, passeios ou autonomia para que ele possa se relacionar. Ele sempre vai estar dependendo de outra pessoa, então acaba afetando também essa questão social. Além disso, muitos indivíduos acabam tendo vergonha dessa incapacidade e acabam diminuindo, reduzindo essa questão das relações sociais. Já no âmbito econômico, a sarcopenia gera inúmeros custos para o setor de saúde. Ela vai aumentando a incapacidade, essa incapacidade vai levando a outras patologias, pode levar à institucionalização e inclusive à morte. Além disso, já existem bastante pesquisas científicas que apontam a correlação da sarcopenia com comprometimento cognitivo e sintomas depressivos. Também há uma relação muito direta entre a sarcopenia e o risco de quedas. A sarcopenia, colocando aí a questão da perda da massa muscular, a perda de força muscular, ela pode levar à instabilidade da marcha, alterações no equilíbrio, que, associada à perda de funcionalidade, independência e autonomia, aumenta o risco de queda e afeta negativamente a qualidade de vida dos indivíduos. Então, podemos observar o quanto é importante que a gente faça o rastreamento da sarcopenia o mais precocemente possível e já consiga iniciar intervenções de forma muito assertiva para que evite aí a evolução, dessa sarcopenia, o desenvolvimento de outras patologias, a institucionalização e até mesmo a morte. Agora vamos ao passo a passo para a realização do rastreamento da sarcopenia. Como sigla, será utilizado EWGSOP2 para publicação do algoritmo mais atual de 2019. Nesse algoritmo, nós podemos observar que existem 4 etapas para que seja rastreada a sarcopenia. A primeira etapa é encontrar os casos, a segunda etapa é avaliar, a terceira, confirmar e a quarta é detectar a gravidade dessa sarcopenia. Na etapa 1, pode ser feito através de uma suspeita clínica convencional, ou pelo SARC-F, que é um formulário de sarcopenia, ou pela triagem de Ishii. Neste curso, nós iremos priorizar e explicar a aplicação do SARC-F. Esse instrumento foi escolhido por ser de fácil aplicação na prática clínica e de rápida triagem. No Brasil, foi validada uma versão do SARC-F mais a circunferência da panturrilha, nomeada de SARCALF. O SARCALF é composto de 5 questões mais a medida da circunferência da panturrilha. Ao final da aplicação, o indivíduo pode obter uma pontuação de 0 a 20 pontos, sendo que de 0 a 10 pontos ele é considerado sem sinais sugestivos de sarcopenia, e de 11 a 20 pontos ele é considerado sugestivo de sarcopenia. Portanto, nesta imagem, será considerado negativo o indivíduo que atingir 10 pontos ou menos, e positivo o indivíduo que atingir de 11 a 20 pontos. Caso de negativo no SARC-F, o indivíduo ele é considerado sem sarcopenia, só que sempre com a possibilidade de reavaliação posteriormente. Então, tem que estar sempre reavaliando. Se o SARC-F constar positivo, eu passo para a segunda etapa. A segunda etapa é avaliar. Então, nós vamos avaliar a força muscular. O algoritmo diz que pode ser avaliada a força muscular tanto com o dinamômetro de preensão manual ou com o teste de levantar da cadeira. Pensando num teste mais fidedigno e também de fácil aplicação na prática clínica, neste curso nós optaremos pelo dinamômetro de preensão manual. Caso os dados coletados durante o teste de preensão manual estejam normais, dentro dos parâmetros normais, o indivíduo é considerado sem sarcopenia, lembrando sempre com a possibilidade de reavaliação posterior. No entanto, se essa força muscular durante a preensão manual ela for baixa, eu já consigo detectar uma provável sarcopenia neste
indivíduo. Com a provável sarcopenia, já é possível avaliar as causas e iniciar as intervenções. Sendo o indivíduo classificado com provável sarcopenia, eu vou passar para a terceira etapa, que é confirmar ou não esta sarcopenia. Para a confirmação da sarcopenia, a gente vai fazer a análise da quantidade ou qualidade muscular. Isso pode ser feita com o DEXA, com a bioimpedância, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Nesse curso, nós estaremos abordando a bioimpedância, visto que os outros testes utilizados para confirmar são de alto custo e de difícil execução na prática clínica. Feito, portanto, então, o teste de bioimpedância no indivíduo, caso ele obtenha dados normais, eu também consigo avaliar as causas e iniciar a intervenção. No entanto, se ele tiver uma quantidade ou qualidade muscular baixa detectada na bioimpedância, eu tenho essa sarcopenia confirmada. E aí eu vou para a próxima etapa, a quarta etapa, que diz respeito à gravidade dessa sarcopenia que foi confirmada. Para detectar a gravidade dessa sarcopenia, será analisada a performance física. Para a performance física, o algoritmo sugere que seja realizado o teste de velocidade da marcha, ou o SPPB, ou o TUG, ou os 400 metros. Levando em consideração o ambiente clínico, o espaço a ser utilizado e a fácil aplicação, nós utilizaremos neste curso a aplicação do TUG. Dessa forma, se a performance for baixa, a sarcopenia será classificada como severa. Nas próximas aulas, estaremos nos aprofundando em cada etapa desse rastreamento da sarcopenia. Apresentaremos o instrumento que foi selecionado para cada etapa, ensinando como utilizá-lo na prática.